Foi uma verdadeira guerra. Um conflito armado que envolveu cidades de 3 estados e milhares de homens teve como teatro de operações o Maranhão, o Piauí e o Ceará, e só terminou com a intervenção do governo central, que enviou seu mais consagrado general à frente de tropas com a missão de debelar a conflagração. Estamos falando da Balaiada, conflito que perdurou por quase 3 anos e que ceifou pelo menos 12 mil vidas. O Mesa Redonda está no ar. No último dia 13, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 179 anos da Balaiada, que transcorria naquela data. O evento foi uma proposta do deputado Bira do Pindaré, que homenageou diversas personalidades que mantêm viva a memória desse movimento, que foi o principal conflito bélico ocorrido em terras maranhenses. Para tratar desse assunto, temos aqui os seguintes convidados: Ronald Damasceno, coordenador da organização Novos Balaios; Baltazar de Carvalho Melo, empresário, organizador do Museu da Balaiada em Nina Rodrigues; e Fábio Braga, deputado estadual pelo Partido Solidariedade. Ronald, explique aqui para os nossos telespectadores o que é que significa esse movimento Novos Balaios. Bom, na verdade, o movimento Novos Balaios é um movimento formado por escritores, pesquisadores e intelectuais e ativistas, né, que acreditam que a Guerra da Balaiada, a história da Guerra da Balaiada precisa ser recontada sobre a ótica dos maranhenses que lutaram, né, maranhenses, sertanejos e outros envolvidos que lutaram pela questão de justiça social, né, e esse cenário nunca foi contado oficialmente. Então, nós temos hoje pesquisadores, historiadores que estão em um processo contínuo, né? Agora aqui de forma isolada. Nós temos pesquisadores locais, regionais, que ainda não conseguiram se aproximar. Então o movimento ele tem esse objetivo, né? Que esses novos balaios comecem a se aglutinar em torno de uma discussão, de um debate que traga grandes revelações sobre a história da guerra, que é riquíssima e que muito enaltece o Maranhão. E desde quando existe esse movimento? Esse movimento surgiu no dia 23 de maio de 2008, organizado pela então prefeita de Nina Rodrigues, Yara Quaresma, que convidou um grupo de prefeitos, né, secretários municipais de cultura e ativistas, e naquela época já existia o consórcio na região, onde nós organizamos um debate para discutir essa estratégia, né? Tivemos a presença do prefeito de Icatu, também Juarez Lima, e de alguns outros prefeitos da região, como o Zé Farias, prefeito de Brejo, né? Então esses prefeitos eles resolveram se juntar em torno de um projeto que era demarcar o território da Balaiada e a partir daí começar, dentro de uma relação de poder público e sociedade civil, estabelecer uma relação de ordem e aproximar investimentos para um projeto de desenvolvimento sustentável no território da Balaiada, que pensava-se até então que era só ali entre Icatu, Nina Rodrigues, Vargem Grande e Caxias, né? Mas depois nós percebemos que o território era muito maior. Baltazar, você mora em Nina Rodrigues já há bastante tempo, né? Nós conversamos aí nos bastidores aí da tua trajetória, né? E como é que a Balaiada marca a vida de Nina Rodrigues? Bem, Nina Rodrigues, em termos de museu, da parte primária da coisa, foi aí que eu peguei o fio da meada. Vamos partir desse princípio. Por exemplo, você vê que Caxias, que findou a guerra em Caxias. Sim.
já tem há muitos anos o museu. É lá o Memorial da Balaiada. O Memorial da Balaiada, veja bem. E toda vez que nós discutíamos esse assunto sobre a balaiada, aí eu convidava as pessoas e vamos conversar, vamos partir de um princípio, vamos fazer o Museu da Balaiada em Nina Rodrigues. Chegou a 2008, e a ideia da prefeita Iara foi daí que nasceu os primeiros passos do Museu da Balaiada com essa ideia dela. E reuniu o prefeito de Icatu, Juarez Lima, o Zé Farias e outros amigos, na qual eu não fui convidado. Mas ouvia os assuntos nos bastidores. Eu acho que ainda não está na hora de eu entrar. Eu achava por mim que ainda não estava na hora de eu entrar. E a trajetória, assim, eu fui me apegando pelas coisas que foram acontecendo por baixo, assim, pequenas coisas. Como eu estava comentando aqui com o Ronald, por exemplo, eu praticamente nasci na margem da Estrada de Ferro São Luís Teresina, num povoado chamado Jundiaí, município de Itapecuru. Sim. Minha mãe era já gestante de 8 meses e passou um trole elétrico com o doutor Nunes Freire, que era médico, amigo do meu pai, e parou para fazer uma visita e lá viu minha mãe gestante e fez um exame, um estetoscópio de pinar, e ele examinou e constatou que era parto duplo. Aí chamou meu pai e disse, olha, ela precisa de partir para uma cidade de maior recurso, porque é um parto duplo. Aí meu pai disse, ou São Luís ou Teresina. Como ele sabia que meus pais eram piauienses, partiu para Teresina. Com 90 dias, nascemos lá, ainda hoje é vivo, graças a Deus, minha irmã, que é gêmea comigo, e voltei para Itapecuru com 90 dias de vida. Fiquei lá até 56, foi quando construíram aquela ponte de cimento, que era ponte de madeira. Sobre o Rio Itapecuru. Sobre o Rio Itapecuru. Na entrada da cidade. Ali eu conheci a família Buzar, já ainda criança, Sinéas, ex-prefeito, e muitos outros amigos do meu pai. Em 56 nós se deslocamos para Vargem Grande. Meu pai tinha uma propriedade chamada Penteado. Antes de Vargem Grande nós fomos para lá. Na exploração de cera de carnaúba. Meu pai era um dos grandes exploradores. E agora, para surpresa nossa, a gente estava lendo o livro, foi um dos primeiros acampamentos que houve grande acampamento da Guerra da Balaiada. Viu, deputado? O que é as coisas? Penteado, ali próximo da Polícia Rodoviária Federal. Bem ali, você entra. É na margem da antiga estrada que liga Itapecuru a Vargem Grande. Nossa casa ficava bem próxima. Minha infância foi ali. Ficamos lá muitos anos, de lá fomos para Vargem Grande, e aí já teve que estudar. Meu pai comprou uma propriedade chamada Nova Olinda. Quem vai para São Raimundo dos Muludus, onde foi as primeiras missas de São Raimundo dos Muludus na década de 50 ainda, 57, 58, não me lembro qual é o ano, porque ainda era muito criança, eu não me lembro. Depois ele comprou o Iguará, de uma família tradicional lá, a família do Dr. Zé Martins, Horácio Pereira de Souza, que essa propriedade hoje é dividida, eu vendi uma parte para os pais do deputado Fábio Braga e fiquei com outra parte. Coincidentemente, hoje, pertence ao deputado. Por ironia do destino, hoje as 3 propriedades eram dos meus pais. Penteado, que está no livro, que foi um grande acampamento dos rebeldes. A Nova Olinda, quando eu estava transportando os mosaicos dos casarões dos Trabus, na Bela Vista, acho que o deputado deve conhecer, eu parei para tomar uma água mineral lá
nessa Nova Olinda e não reconhecia mais há muitos anos. E eu perguntei onde eu estava. Ele disse, Nova Olinda. Ele disse, aqui não tem uma trincheira? Aí disse, tem. Logo aqui. Quer dizer, lá tem uma trincheira da Guerra da Balaiada. Só isso. Então é essa ligação já desde É há o muito começo da história que vem da minha... Aí fui me apegando às coisas e fui juntando, fui fazendo, vendo como era, por onde eu começaria a fazer os meus projetos para iniciar o museu. Daí, então, vem uma outra história que foi quando eu acampei com escoteiro na década de 65, eu acampei em Nina Rodrigues e o então prefeito Raimundo Correia, conhecido como Mundico Correia, foi me visitar lá. Eu era escoteiro, tinha 15, 16 anos. E ele perguntou, você conhece o Museu da Balaiada, o Morro do Nazário? Aí ele disse, não. Ele disse, você sabe o que é o Morro do Nazário? Eu disse, sim, sei, que eu estudei e sei. Aí ele disse, visite lá. Aí os meus superiores não permitiram eu subir no Morro do Nazário. Na primeira oportunidade, quando eu voltei, em seguida, eu subi no Morro do Nazário. Aí, dali eu já vim com a ideia de que um dia eu vou fazer um Museu da Balaiada. Muito bem. Deputado, nós vamos aqui dar o nosso intervalo, mas eu queria voltar fazendo uma pergunta ao senhor. O Mesa Redonda volta já, não saia daí. Caxias tem um memorial da Balaiada. Nina Rodrigues tem um museu da Balaiada. Caxias teve um governo provisório organizado pelas lideranças do movimento. Mas foi em Nina Rodrigues, então Vila da Manga, que a Balaiada teve início. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores. Ronald Damasceno, coordenador da organização Novos Balaios. Baltazar de Carvalho Melo, empresário organizador do Museu da Balaiada em Nina Rodrigues. E Fábio Braga, deputado estadual pelo Partido Solidariedade. Deputado, o senhor tem um projeto para dar uma denominação de Nina Rodrigues como Terra da Balaiada, é isso? Nós tivemos nesse último semestre aqui 2 projetos, um do Bira, do Pindaré, do deputado Bira do Pindaré, criando o Dia da Balaiada, 13 de dezembro, como um marco. E o meu criando a denominação Nina Rodrigues, né? E aí, já conversando com o prefeito Rodrigues, nós já criamos uma fórmula de que toda denominação, Nina Rodrigues, Terra da Balaiada, assim fazendo como várias cidades no Brasil inteiro, tem essas denominações, né? Então, por ser a cidade onde começou esse movimento, nós vamos estar dando aí o reconhecimento a Nina Rodrigues de um título que já é merecedor há vários anos. Legalmente, a partir do momento que for sancionado pelo governador, já tramitou na Assembleia, Nina Rodrigues terá essa denominação. Uma coisa justa e feita em um tempo hábil. Assim, como começou o movimento Novos Balaios em 2009, nós estamos agora iniciando uma nova fase de alardear, de aumentar, alargar nas escolas, nos meios empresariais, em todos os lugares, a questão do movimento da Balaiada. E, na verdade, isso além vamos dizer assim, de uma denominação justa, né? Porque foi lá que o movimento nasceu, mas nós temos também um outro aspecto, né? Um aspecto, vamos dizer assim, econômico, que para você criar pontos turísticos e tal em relação a isso, não é isso? É verdade. Nós, ao momento que se cria uma denominação como essa, se cria uma marca também, né? Uma série de objetos vão ser vendidos, vão ser feitos, patrocinados por empresas, como o caso do Baltazar aqui, que tem um museu lá na cidade
de Nina Rodrigues, nós vamos ter uma denominação que pode ter uma propaganda e alardear, de alavancar um certo turismo que hoje está esquecido ou adormecido, para que chame atenção. Esse chamado de Terra da Balaiada é justamente para criar esse ambiente propício, né? Quando se vai a algumas cidades no Brasil, se vai por conta também da denominação. Então tem a Cidade das Flores, né? E várias outras denominações que se dão a algumas cidades. O que nós procuramos fazer aqui é tornar legal um ato solene, mas principalmente chamar a atenção para esta, que foi uma das maiores revoltas do Brasil, que foi uma guerrilha, né? Assim dizer, que eram feitas por homens muito pobres, vaqueiros, escravos, pessoas que revoltadas fizeram com que o governo, na época, destacasse para cá o mais competente dos seus membros de militar, que foi o Duque de Caxias, para fazer essa intervenção. E trouxe com ele um sem número de soldados treinados contra guerrilheiros que estavam ali apenas na sua revolta normal do dia a dia. Mas eram homens não treinados para a guerra, eram pessoas comuns, como Baltazar mostra no seu museu, pessoas que viviam na Vila da Manga e em torno dela, mas viviam como pessoas normais. Nada deles tinha essa questão de guerrilha. Por isso, até que se surpreende ter demorado muito tempo, né? E quando chegou um exército, era muito difícil uma batalha, porque o exército tinha técnicas que faziam com que rapidamente se conseguisse aniquilar alguns desses revoltosos. Ronald, nós temos, vamos dizer assim, fazendo um paralelo, né, a questão da guerra lá, dos farrapos lá, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que tem uma série até um roteiro turístico na região e tal. Não seria possível se fazer isso? Não é desejável que isso seja feito? Olha, nós estamos justamente trabalhando nesse projeto, né? É muito importante esse diálogo com a Assembleia, na pessoa do deputado Bira, do deputado Fábio Braga, porque nós estamos ancorando neles essa discussão, não só com a Assembleia, mas com o próprio governo do Estado, porque nós temos hoje na região o sentimento do polo turístico da Balaiada. Nós criamos uma instância de governança, que é o Fórum Social da Balaiada, formado por poder público, os municípios da região, que são 18 municípios hoje envolvidos, né? Nós temos movimentos sociais, nós temos idealistas, como o professor Baltazar aqui, como o Baltazar Balaio, que é como a gente chama ele hoje, né? Professores, escritores, pesquisadores, entidades que estão num olhar estratégico sobre essa proposta do polo, porque, na verdade, nós estamos envolvendo todo mundo, pessoas da saúde, pessoas da área social, empresários, movimentos sociais. Então, nós estamos estabelecendo hoje essa instância de governança que é o Fórum Social, né? E a partir dessa instância nasceu o consórcio Balaiada, tá? Que é formado hoje por vários municípios e que tem a prefeita Iracema como a presidente hoje, e a prefeita Vanderlei, a prefeita Iracema de Urbano Santos e a prefeita Vanderlília Napurus como a vice-presidente, né? Duas mulheres balaias que estão hoje na liderança do processo. Além disso, nós também criamos o Parlatório Balaiada, que é uma instância, inclusive, que acho que vai ser muito interessante depois uma aproximação com o próprio deputado Fábio Braga, porque é uma instância das câmaras, né? Os vereadores, eles chegaram a colocar, bom, é muito interessante a questão do consórcio, mas o consórcio é uma instância dos prefeitos. E eles nos cobraram, Ronald, e como é que nós ficamos? Nós somos importantes só na hora de aprovar a lei do consórcio e depois? Eles não, vocês têm que entrar no debate. Vocês têm que, porque eu acho que a Câmara é a instância de debate das políticas públicas, né? Então foi daí que surgiu a ideia do parlatório, que é a reunião de todas as câmaras dentro de um parlamento territorial, né? Onde a gente tem pautado nesse parlatório as políticas que são de território. Tem política que é do próprio município de Nina Rodrigues e que pertence à Câmara de Nina Rodrigues. Agora, tem políticas como a própria questão do saneamento, a questão da iluminação pública, da segurança pública. Tem várias políticas que pertencem a toda a territorialidade e que precisa ser debatido de forma comum.
entre os parlamentos municipais, né? Então, além disso aí, nós temos o movimento Novos Balaios, temos agora o museu, pretendemos fortalecer as academias, né? Está na pauta a criação de academias de letras nos diversos municípios, porque, na verdade, o Museu da Balaiada de Nina Rodrigues, ele é uma instância que soma, mas ele não se completa em si, né? Ele precisa desse diálogo com os outros equipamentos, com os outros instrumentos que está sendo pensado. Então, essa ideia, por exemplo, do deputado em criar Nina Rodrigues como o município da Balaiada, né? Terra da Balaiada, coloca uma perspectiva de novos instrumentos, novos equipamentos, novos projetos que vão desdobrar, né? Então é aí que entra o processo de diálogo entre todos os atores. Todo mundo é importante nesse processo e é nesse sentimento que a gente está inspirado. Agora, nós estamos indo observar, nós estamos conhecendo aí o território da Farroupilha, tem a Inconfidência Mineira, que tem a Estrada Real, que envolve 25 municípios. A Farroupilha envolve tantos outros municípios gaúchos que na década de 70 resolveram valorizar esse projeto da Farroupilha, né? Então nós vamos seguir também o mesmo curso. Nós vamos buscar essas experiências para trazer, para inspirar a nossa. Mas nós temos o nosso próprio modelo, nós temos a nossa própria identidade. O que diferencia, por exemplo, a Guerra da Balaiada da Guerra da Farroupilha, que a Guerra da Farroupilha não deixou de ser uma guerra de elite, porque era uma luta pela questão do charco, né, da carne, né, que estava no mau preço e tal, e houve aquela confusão toda. E a Balaiada não, a Balaiada foi uma revolta, né, pela questão das condições sociais, né. Então a gente pode dizer que foi realmente uma revolta envolvendo várias classes, mas principalmente a classe oprimida. E que colocou em xeque, na verdade, o próprio governo, né? Você criou um governo provisório em Caxias, né? Então, essa coisa todinha e envolvendo, como falou aqui o deputado, escravos, vaqueiros, né? Quer dizer, as classes mais pobres da época, né? E naquela época, na época da história, tinha acontecido recentemente a revolta dos escravos na ilha de São Domingos, que hoje é o Haiti, né? Que foi a única revolta da história nossa em que essa rebelião saiu vitoriosa mesmo e se debelou toda a situação e os escravos assumiram o país e transformaram o nome de Haiti, a revolta do Haiti. Então isso chegou a inspirar, chegou e causou preocupação à elite da época. Será que vai acontecer no Maranhão uma nova Haiti desses negros revoltosos e tudo mais e tal? Então, assim, tinha toda uma perspectiva, né, em torno de injustiçados, né, cada um com seu cenário. O Raimundo Gomes tinha um cenário que fez ele se revoltar, que foi o fato do irmão estar preso, né, e para ser arregimentado para o exército. O Manuel Balaio também teve seus motivos, né, e o Negro Cosme entrou já no final da guerra, onde ele dá realmente toda uma volúpia à guerra, quando ele adentra com 3 mil negros, né, e começa a dar todo um contexto realmente de guerrilha, porque enquanto o exército chegava belicamente forte por terra, os balaios conseguiram estender esse período da guerra, porque eles usaram os rios e eles agiam rapidamente, né? Então eles desceram e eles construíram realmente uma guerra em um território fabuloso, que hoje equivale a 45 municípios maranhenses, 21 piauienses e 5 municípios cearenses. Então, o recorte desse território da guerra é uma coisa assim riquíssima e que nós agora queremos valorizar isso para transformar dentro de projetos de desenvolvimento sustentável para o nosso povo. Baltazar, nós vimos aí no dia que houve aqui a sessão especial, no último dia 13, que essa guerra da balaiada, ela vem sendo estudada, inclusive, em universidades aí do exterior, né? Isso aí não te parece que nós temos assim uma preocupação, um estudo, um aprofundamento a respeito dessa situação maior do que nós temos aqui no Maranhão? Com certeza, com certeza. E isso é bom. Isso é bom. É bom, muito, muito válido esse intercâmbio, vamos dizer assim, das universidades do exterior com a nossa Universidade Federal, a UEMA, as particulares.
Você está entendendo? Aqui no Piauí também tem umas que estão interessadas. Eu soube agora há pouco, outro dia eu estive em Parnaíba, tratei desse assunto com as pessoas desse nível. Agora mesmo veio um primo meu de Campo Maior, que tem lá o museu se me falha a memória, do Genipapos. Ah, sim, Genipapos. a Batalha do Genipapo lá. Ele é bisneto dos barões de Castelo Branco. Esse meu primo, ele comentou esse assunto. É muito interessante. É muito interessante. Outro fato que o Ronald aqui comentou, e lá em Nina Rodrigues, deputado, nós podemos explorar o turismo rural. Olha, veja bem, geograficamente nós estamos muito bem situados. O Rio Muni, o Rio Preto e o Rio Iguará, no inverno, vai nos favorecer com o turismo rural. Veja muito bem esse detalhe. Se nós subirmos de Nina Rodrigues pelo Rio Muni, tem o deputado Fábio sabe disso, tem a Barra, que é o encontro do Muni com o Rio Preto. Você conhece lá, deputado? Muito bonito aquilo ali. Se nós chegarmos lá, você no turismo rural através da navegação, você pode subir à esquerda, pega o Rio Preto, que vai até São Benito do Rio Preto e vai subindo, e pega o Muni e vai subindo até determinado lugar. É um passeio maravilhoso. E pega o Iguará, que você pega à direita, bem ali em Nina Rodrigues, que é outro passeio. Então nós temos um turismo rural maravilhoso ali para Nina Rodrigues. No inverno, no verão já fica um pouquinho, até mais ou menos junho, maio, junho, daria para fazer isso. Muito bem. Depois aí já vem um problema dos rios vão secando. Outro fato, agora mesmo o professor Jânio, ele visitou as minhas nascentes que eu tenho, que eu conservo há 25 anos. As minhas nascentes do Rio Muni, elas são perenes, desde 1903. Tinha um cidadão, filho de escravo lá, senhor chamado Galdino, faleceu há pouco tempo, uns 4 anos. Ele disse que foi a maior enchente que ele viu, foi a de 1938. Mas os pais dele dizem que a maior enchente foi em 1900, que a água chegou próximo à propriedade do deputado Fábio Braga. Pegava-se a canoa ali naquela subida ali, próximo da sua propriedade. Depois dessa enchente de 1903, ele disse para mim, seu Baltazar, essas nascentes do Rio Preto, do Rio Muni, nunca mais secaram. E eu conservo ela, lá não se tira uma árvore, para nada, elas são conservadas. E eu tenho uma, fiz um filtro de inox, mandei uma pessoa levar para fazer o exame, um geólogo, e ela é própria para o consumo humano. E ele, professor Jânio, visitou as 9 nascentes e ficou encantado. Todo mundo que vai lá fica maravilhoso. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito da Guerra da Balaiada, e completou 179 anos no último dia 13. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Ronald Damasceno, coordenador da organização Novos Balaios; Baltazar de Carvalho Melo, empresário, organizador do Museu da Balaiada em Nina Rodrigues; e Fábio Braga, deputado estadual pelo Partido Solidariedade. Deputado, o senhor tem uma ligação grande lá com a região, Vargem Grande, Nina Rodrigues, né? E conhece essa história da balaiada já há bastante tempo. Tem uma história lá referente à questão do cemitério dos alemães. O que é isso aí mesmo? Essa é a parte que nós temos que resgatar de toda a história, não só da balaiada, mas da região nossa, de Vargem Grande e de Nina Rodrigues. O Baltazar acabou de frisar,
a questão dos rios, né? Nenhuma dessas revoluções, nenhuma de guerrilha, com uma quantidade imensa de pessoas, ela não teria como sobreviver sem água. Então eles tinham sempre que magiar ou ficar na espreita perto da água, né? Perto dos rios, que era o principal. Em Vargem Grande se conta muito uma história que se sabe que é verdade ou não se tem comprovação, a gente vai tentar resgatar isso, é que durante muito tempo teve o cemitério dos alemães. O que seriam os alemães? Dizem que Duque de Caxias, que teve em Vargem Grande, tem a área hoje que é a do mercado municipal lá, existia várias árvores, principalmente pés de manga, e que teria sido o ponto de acampamento também do Duque antes de chegar à Vila da Manga, que hoje é Nina Rodrigues. Então, lá teria falecido alguns desses pessoal que vinha com esses militares que vinham com o Duque de Caxias e teriam sido enterrados lá em Vargem Grande. Como a procedência dessas pessoas, muitas das vezes os militares não eram brasileiros por si só, eram vários militares de vários países, a dificuldade de língua, o pessoal comentava que eram alemães e que foi dado o nome alemães. Conta-se também que foi outros que vieram, um grupo de alemães que teve em Vargem Grande e foi enterrado. O certo é que hoje todo mundo conhece lá o cemitério dos alemães e durante muito tempo se jogava bola lá no entorno do cemitério, e quando chegava naquele horário de 6 horas, todo mundo, não, vamos embora porque aqui é o cemitério dos alemães, fazendo com que houvesse um temor por parte dos jovens, das crianças, por conta dessa questão que nunca foi um determinante lá, o que seriam os alemães, de onde vieram, como vieram, se conta essa história. O que a gente quer resgatar é justamente essas histórias e também os monumentos que podem ter ainda preservados, como o caso do Baltazar, que colheu uma série de objetos ao redor da cidade de Vargem Grande, de Nina Rodrigues, Urbano Santo, para que se veja um monumento. Outra é a questão das rotas, por onde passaram, por onde viveram, o que fizeram em cada cidade, se em Brejo teve uma grande batalha, se em Urbano Santo teve trincheira, se o Morro do Nazário como foi utilizado. E também o costume da época. Muitas das pessoas querem saber como viviam, como criavam, como geravam suas rendas aquelas pessoas naquela época. Portanto, contada a história no museu. Ninguém vai a uma cidade por si só sem que ela tenha um ambiente que se possa contar, ver ou ter algo que se possa gerar emprego e renda. E emprego e renda se gera no turismo se tiver algo a ser mostrado. Além das belezas naturais de Nina Rodrigues, além dos rios, das belas praias, nós temos que criar algo que as pessoas, estudantes, turistas, cientistas, todos possam ver. Lá, o Baltazar citou aqui o Morro do Nazário. E é um morro que pouco explorado, muito pouca gente sobe. Ao pé do morro existe uma estação de água da Caema e mesmo tendo essa estação, acima dela é uma área que pouco explorada. Eu, conversando com o prefeito Rodrigues da Iara, eu estou tentando ver se a gente consegue uma emenda minha e uma emenda federal para que se faça um parque em torno do morro, para que se possa preservar Baltazar, no sentido de que não se possa mais haver invasão habitacional em torno do morro, para que a gente possa preservar essa que talvez seja a maior expressão da guerrilha, que é justamente ficar no topo do morro batalhando contra os que estão embaixo. E eu repito aqui, as técnicas usadas pelos comandantes e pelos militares de Duque de Caxias eram totalmente diferentes daquelas utilizadas pelo nosso povo, os balaios, que eram justamente, eles tinham que combater usando uma astúcia diferente de que a astúcia militar. E isso fez com que eles procurassem alguns rios, alguns morros que só eles conheciam, os estrangeiros, quer dizer, as pessoas que vinham de fora e com o Duque de Caxias não tinham conhecimento. E era aí justamente o ambiente propício de combate deles. Muito bem. Romulo, me parece que a própria questão da morte do Nego Cosme, um dos líderes na fase final da balaiada,
né, ainda estava cercado de incerteza, mas nós temos uma pesquisadora maranhense, né, que é a nossa amiga Mundinha Araújo, que detectou o documento da data da execução. Como é que é isso aí? Olha, na verdade a Mundinha, ela ainda tem muitas questões, né, que ela está colocando no relatório que ela está buscando, né? O Negro Cosme nasceu em Sobral. Como foi a vinda dele para o Maranhão? Em que aspecto, né? Como era o Negro Cosme na sua juventude, né? Então tem uma série de perguntas que ainda ela está se colocando na busca incessante. Mas uma ela conseguiu recentemente, que foi a descoberta de uma informação que coloca pela justiça da época a determinação da sentença do Negro Cosme no dia 17 de setembro de 1842, na cidade de Itapecuru, na vila de Itapecuru, né? Então isso já está documentado, inclusive estava até colocando aqui para o doutor Baltazar, que a gente já temos esse documento, cópia desse documento, vamos entregar para o Memorial da Balaiada em Caxias, vamos entregar para o Memorial da Balaiada de Nina Rodrigues, vamos entregar também na Casa da Cultura, onde era a antiga cadeia de Itapecuru. Vamos espalhar essa informação porque é uma riqueza, é um achado recente, é um grande tesouro achado recente que comprova da sentença de morte do Negro Cosme, né? E que demarca que essa data do dia 17 de setembro como o dia mais importante da balaiada no município de Itapecuru hoje, né? Assim como a morte da fazendeira Eusébia também marca uma data muito importante para Brejo, né? E o dia 13 para Nina Rodrigues e Vargem Grande, né? Assim como também as tomadas de Caxias são as datas mais importantes daquele município. E as trincheiras lá que os balaios fizeram lá em Colinas, né? Onde também, quando eles passaram por lá, eles demarcaram todo um período em Colinas, em Grajaú. Nós estamos descobrindo a cada momento vestígios da passagem dos balaios. O território é muito rico, né? E esse território que a gente quer unificar. E a melhor forma de unificar é aproximar os pesquisadores dos seus trabalhos, que estão muito isolados, ainda sem apoio do Estado. Nós estamos, inclusive, queremos pleitear junto à Assembleia que o Estado crie uma rubrica através de um edital para que a gente possa financiar essa pesquisa desses trabalhos que é feito não para si, desses pesquisadores, mas para a ordem pública, para a informação que é pública, né? Então é muito importante que eles sejam apoiados, né? Nós temos, por exemplo, o Zé Almeida, já com sua idade bastante avançada, mas é um grande pesquisador no município de Icatu, né? E que tem muita informação. Ele foi um historiador, político, ativista, mas ele é apaixonado pela história daquela região e ele tem demonstrações, tem informações preciosíssimas que não podem morrer com ele da questão da balaiada, né? E o Negro Cosme, ele precisa ser lembrado não como que a história oficial no passado contou, né? Mas na verdade ele é um herói, assim como o Raimundo Gomes e o Manuel Balaio e o Índio Matruá, né? Essas lideranças, elas têm uma importância muito grande para a gente sobre vários olhares. O olhar de que o Maranhão é muito rico, o Maranhão é muito forte, o Maranhão pode vencer, nós podemos vencer nossos desafios, nossa situação de pobreza, através de uma riqueza que é esse território chamado balaiada. Bom, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa. E eu queria que cada um, começando aqui pelo deputado Fábio Braga, fizesse assim as suas considerações finais. Primeiro que eu acho que o tema é apaixonante, é riquíssimo e é algo que trata do povo da nossa terra, da nossa gente, do costume. Essa balaiada, como comum se dizer, não é algo que está distante do povo, né? Muitas das vezes a gente deixou esquecida e aí eu vejo que falta ainda nas nossas escolas, principalmente na nossa região, difundir, alardear e cada vez mais esclarecer pontos que podem ser estudados pelos jovens da nossa região, que vai deixando aos poucos se esquecendo dessa história. Nós temos que resgatar as histórias do povo que fizeram, que de alguma forma tiveram uma participação na balaiada, dos nossos costumes e que muitos deles foram esquecidos, não foram passados adiante por conta dessa trajetória, que é o tempo passar rápido e às vezes o esquecimento mais ainda, e fizeram com que
as discussões. Em Nina Rodrigues se chega, em Vargem Grande, Nina Rodrigues Brejo, e até pouco tempo, Baltazar, sem esse monumento que o senhor acabou de inaugurar em Nina Rodrigues, nós só tínhamos o de Caxias como algo que se pudesse saber da história. Se chegava lá em Nina Rodrigues, não tinha nada que se pudesse detectar a presença da questão da balaiada na cidade de Nina Rodrigues. Portanto, eu acho que é um momento propício da gente começar a comemoração dos 180 anos da balaiada, fazendo essa discussão. Estamos um ano antes, estamos aqui tentando fazer essa discussão, mas mais do que discussão, alardear o que a gente pode fazer, e eu acho que é um momento propício, já que o Ronald aqui acabou de dizer que os prefeitos, as câmaras municipais, os escritores, os intelectuais, os empresários que nem o Baltazar, estão no momento de poderem ajudar a construir ou melhor, reconstruir uma história que faz parte do povo do Maranhão, do povo da nossa terra, da nossa região. Portanto, é nesse quadro aí que eu acho que a Assembleia se insere. E aqui agradecendo ao Luiz Pedro, um momento também de se fazer não só esse debate hoje, mas trazer figuras, escritores, personagens que possam contribuir para que a gente possa, ao longo desse ano, até 13/12 do próximo ano, se ter feito uma larga discussão a respeito do tema da balaiada. Muito bem, Baltazar. Eu gostaria de aproveitar dessa oportunidade para fazer assim um comentário, como o deputado ressaltou, que daqui a um ano a gente tenha colhido bons frutos. E eu aproveitar também que o deputado Bira, já possa convidar o nosso governador a visitar Nina Rodrigues, que já tem um museu para ele visitar, ver, que nós temos a oferecer a ele, além da que foi comentado aqui na mesa, as condições bem melhores do que eram anteriormente. Uma palestra, uma discussão, mostrar o nosso potencial, tem futuro. Nina Rodrigues tem futuro. Vargem Grande também, que é a nossa cidade, também berço, vamos dizer assim. Por exemplo, existe lá o Instituto Simplício Oliveira, o deputado conhece, que tem um trabalho espetacular sobre a balaiada e outras coisas também, outros eventos social, que tem muitas coisas que dentro. Hoje eu acredito, porque é o que o deputado Fábio disse, se nós não tínhamos nada para oferecer, só tinha Caxias sobre a balaiada, hoje nós já temos Nina Rodrigues, que dali começou. Você ia lá, como é que você tinha, o que tinha para oferecer? Turismo, só a beira do rio, mais algumas pequenas coisas. Hoje não, nós já temos um museu. Então, agora daqui a um ano, eu gostaria de mostrar daqui a um ano que já Nina Rodrigues já tem algo mais para oferecer para os amigos, para os convidados, para o turista. Quem sabe até o nosso governador ir lá fazer uma visita ao nosso museu. Muito obrigado pela oportunidade. Ronald. Olha, eu poderia começar dizendo que nós temos uma riqueza adormecida, sobretudo na cidade de Nina Rodrigues, que precisa ser descoberta, e nós estamos cada vez mais entusiasmados com isso, não só com Nina Rodrigues, mas todos os 45 municípios têm algum tipo de informação. Mas, assim, pegando aqui o gancho do raciocínio do professor Baltazar, a Nina Rodrigues não tinha praticamente nada de ação. O último trabalho celebrado como monumento, a própria prefeitura, né, que é uma obra transformada no Palácio dos Balaios, para a criação do então prefeito Jones Braga, né? De lá para cá, a gente não avançou muito em termos de demarcação de monumentos, né, de equipamentos. E o professor Baltazar agora nos celebra, nos presenteia esse ano com esse museu maravilhoso, que ele botou lá o trabalho, que agora nós vamos enriquecer esse trabalho dele, né? Vai ser muito prazer a gente estar somando com ele. Mas o que eu poderia dizer é que nós, apesar de ter sido um ano muito difícil, o ano de 2017, ele foi um ano muito positivo com a nossa região no que tange a temática da balaiada.
nós estamos vivendo hoje, porque eu poderia dizer, uma boa conspiração de poder público, né, de prefeitos, vereadores, deputados envolvidos, historiadores que estão se reencontrando, se encontrando, estudantes que estão sendo mobilizados, professores que estão trazendo. E eu poderia dizer, como balanço, né, de 2017, que o consórcio que foi criado, o consórcio Balaiada, que foi criado na cidade de Urbano Santos em maio desse ano, vem desenvolvendo, e nós estamos finalizando justamente com o SEBRAE, um estudo das potencialidades da rota da balaiada, do território, para que a gente possa criar em 2019, que é quando vai se fazer a abertura para a criação dos polos, o polo turístico da balaiada, né? Então, esse acervo, esse estudo que nós temos das potencialidades, nós descobrimos uma riqueza, muita coisa interessante, trincheiras novas descobertas em Magalhães, um casarão que estava abandonado em Santa Quitéria. Todo esse acervo a gente vai buscar preservar e atrair o poder público com investimentos, e é muito importante esse momento que a gente está vivendo hoje de diálogo com a Assembleia e com o próprio governo do Estado. Mas assim, nós teremos em 2018 um calendário de eventos, e aí eu acho muito importante o que o deputado Fábio Braga diz, de trazer pessoas para cá, para este programa, porque ao longo deste ano 2018 teremos várias datas importantes que passarão a ser comemoradas pelo movimento, pelo nosso ativismo, né? Então a gente precisa consolidar isso. Mas o nosso trabalho que o consórcio acabou de fazer, que é esse estudo das potencialidades, aponta que nós precisamos iniciar primeiramente pela educação. Nós não podemos construir nenhum tipo de equipamento se o principal patrimônio não estiver estabelecido na questão da balaiada, que são os instrumentos da educação. Então é muito importante que nós colocamos dentro das escolas municipais e estaduais esses livros. E aí o consórcio, numa articulação com o professor Irami, um historiador, juntamente com o Beto Nicâncio, né, eles constituíram um livro chamado Balaiada em Quadrinhos, que é uma estratégia fabulosa para fazer com que a nossa criançada, os nossos jovens, comece a compreender e consolidar a temática da balaiada, e nós possamos transformar isso em desenvolvimento sustentável para uma região que é economicamente ainda pobre, mas de uma riqueza ambiental e cultural fabulosa, e que nós possamos transformar esse Maranhão a partir de um cenário da balaiada, a balaiada de todos nós. O Mesa Redonda de hoje discutiu a questão da balaiada e sua importância para o Maranhão. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br/TV, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.